Ontem eu li aqui para vocês a carta do Mestre João. Mas quem foi esse Mestre João? É provável que a maioria absoluta das pessoas nem saibam da existência dele e não saibam que ele foi um dos membros, né, um dos integrantes da armada de Pedro Álvares Cabral, um integrante importantíssimo. Então vamos tentar falar um pouquinho dele hoje para a gente conhecer essa figura. Mas antes, dizer o seguinte, pode parecer estranho, mas o conhecimento que nós temos sobre o descobrimento do Brasil advém de 3 documentos. A carta do Pero Vaz de Caminha, a carta do Mestre João e um relato de um piloto anônimo, que eu ainda vou falar sobre ele. Essas são as fontes primárias principais. Testemunhas diretas do descobrimento. Ok. Só que o primeiro documento desses 3 que se tornou público foi a carta do Pero Vaz de Caminha. Ela foi descoberta em 1773, perdida na Torre do Tombo. Então o Caminha escreveu a carta, mandou para Dom Manuel, a carta chegou até Dom Manuel e, por algum motivo, ela circulou ali pela corte, ali nas mãos de algumas pessoas, provavelmente, e foi arquivada na Torre do Tombo. E lá ela ficou 273 anos escondida, perdida, esquecida. Então, em 1773 foi encontrada, mas só foi publicada, ou seja, só se tornou de conhecimento público em 1817, e mesmo assim com cortes, porque o editor achou que tinha trechos que não era conveniente publicar. Então, algumas décadas depois de 1817, é que ela vai se tornar integralmente pública, ou seja, há menos de 200 anos. Então aí a gente já percebe que o nosso conhecimento é recente. Já a carta do Mestre João foi descoberta pelo Van Hagen, Francisco Adolfo de Van Hagen, já falei dele aqui, o grande historiador do Império Brasileiro, em 1843, e ela só vai ser publicada em 1845, muito recentemente. A gente não sabe se esse Mestre João era alemão, como se pensou por um tempo, ou se era espanhol. Eu acho que aqui o Pedro Calmon, num livro que eu consultei, que é um historiador mais antigo, ele disse que o cara era alemão, que o Caminha errou o nome dele, enfim, não vamos entrar nesses pormenores, mas ele achava que acreditou-se por um tempo que esse Mestre João era alemão. Porém, hoje parece que a ideia principal, mais aceita, é de que ele era de origem espanhola. Mas não vem ao caso, basta a gente saber que a origem dele é um pouco incerta, provavelmente espanhol. Então ele era astrólogo, astrônomo, ele era cosmógrafo e ele era médico da frota do Cabral. Ele mesmo diz isso no início da carta dele. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Vamos dizer talvez dia 28 de abril de 1500, provavelmente, talvez, né? Não sabe. Num daqueles dias ali que a frota de Cabral estava estacionada, 3 homens, Pero de Alenquer, Pero Escolar e esse Mestre João, montando aqueles instrumentos náuticos complicados, né? Numa praia do Brasil, porque eles queriam estabelecer a localização daquela terra com base na observação dos astros. Então, ele até relata ali na carta de ontem, né? Se vocês não viram, podem olhar o vídeo de ontem, que eu li lá a carta, é um pouco complicadinha, mas dá para entender. Então, 3 homens, um cientista e 2 pilotos, tentando entender a localização dessa terra aqui e poder informar o rei onde é que ficava exatamente essa terra, até porque havia a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Precisava se confirmar se aquela terra estava na metade do globo pertencente, entre aspas, pertencente a Portugal ou a Espanha. Muito bem. Beleza. Então ele vai mandar algumas informações para o rei sobre isso, né? Dizendo ali sobre a localização, e aí ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar assim que Dom Manuel mandasse buscar, não me lembro aonde agora, um mapa mundi de Pero Vaz Bisagudo, que nesse mapa ele ia encontrar a localização daquela terra que eles tinham descoberto agora.
Mais ou menos ele diz isso, é um pouco confuso, mas dá a entender isso, dá para se entender isso. E aí, como essa carta foi descoberta, publicada em 1845, só nessa época, então, vai começar-se, alguns vão começar a desconfiar e a alegar e a tentar defender a tese de que a descoberta do Brasil foi intencional, ou que ela já teria sido feita e que Cabral tinha vindo já de caso pensado para cá. Então tem um historiador, um escritor brasileiro chamado Joaquim Norberto de Souza e Silva, que foi o primeiro a lançar essa tese, lá no século XIX. Mas ele foi contestado por outros, inclusive pelo Gonçalves Dias, aquele poeta maranhense. E, enfim, essa discussão sobre a intencionalidade ou casualidade da descoberta do Brasil, até hoje ela não foi solucionada 100%. Eu ainda quero gravar 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto, porque ele é bem curioso, então não vou entrar nesses pormenores. Então basta a gente saber que o mestre João era provavelmente espanhol, um cientista da época, muito renomado, vamos dizer assim, e que ele estava na frota do Cabral, fez suas medições desde a praia ali onde hoje é Santa Cruz Cabralha, perto de Porto Seguro, na Bahia, enviou uma carta para o rei que virou virou um documento, né? Um documento primário, uma fonte primária para a gente conhecer o momento histórico da descoberta do Brasil em 1500. Tá bom, pessoal? Sobre esse mapa mundi do Pero Vaz Bisagudo, eu não sei se vale a pena, mas eu vou dar uma lida e se valer a pena eu gravo um vídeo para falar aqui com vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e até mais.